Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início às nossas videoaulas e como primeiro elemento do nosso conteúdo programático para esse ano, nós temos os mecanismos de ruptura dos pavimentos. Vocês vão encontrar esse material no Moodle, certo? E tem o capítulo 7 do livro do professor Balbo, esse que eu estou indicando, vocês vão encontrar especificamente nesse capítulo o assunto que dá todo o subsídio para a aula de hoje. Bom, de maneira geral, pessoal, a gente pode considerar que mecanismos de ruptura são todos os processos que levam à ruína do pavimento. E o que vem a ser a ruína do pavimento? Qualquer degradação nas condições ou nas funções pelas quais um pavimento ele é executado. Se a gente pensar que um pavimento é executado tendo como premissa básica a impermeabilização das camadas, a drenagem adequada, a proteção do subleito e oferecer também uma superfície segura, econômica e confortável em qualquer condição climática, qualquer processo que, de maneira geral, faça uma degradação desse processo pode ser considerado um mecanismo de ruptura do pavimento. E dimensionar um pavimento nada mais é do que a gente tentar preservar essas condições e premissas pelas quais ele é construído, concebido, ao longo do período de projeto. E esse período de projeto, mais adiante a gente vai ver, ele tem algumas regras e não necessariamente ele corresponde a um tempo cronológico, ele pode corresponder a uma determinada condição ou quantidade de solicitações que ele venha a receber. Então, tudo que a gente faz em engenharia, quando a gente fala em dimensionamento, e não só em engenharia rodoviária, tem relação direta com a tentativa de nós, engenheiros, em proteger esse pavimento contra um ou mais mecanismos que possam levar esse pavimento à ruína e fazendo o paralelo, por exemplo, uma estrutura à ruína. Se a gente quiser pensar, por exemplo, numa caixa d'água, de nada adianta a gente fazer um dimensionamento estrutural da caixa d'água de tal sorte que o empuxo e o peso da água não vá rompê-la por alguma ação de esforço maior, mas se a gente também não conseguir garantir estanqueidade para a caixa d'água. E isso seria uma ruptura funcional. Pavimento é a mesma coisa. Quando a gente dimensiona um pavimento, eu quero que ele tenha condições de suporte estruturais adequadas, mas que continue oferecendo ao usuário também conforto e segurança ao trafegar. O primeiro mecanismo de ruptura que a gente vai estudar é o mecanismo de ruptura por resistência. E aqui eu faço uma ressalva. A gente vai trabalhar esses mecanismos como se ficticiamente eles ocorressem em paralelo ou isoladamente, melhor falando. Quando na prática o que ocorre é que esses mecanismos surgem no pavimento e acometem o pavimento ao mesmo tempo, concomitantemente. Então, sob o ponto de vista didático, a gente estuda eles separadamente, mas na prática tudo isso ocorre ao mesmo tempo. Então, voltando ao caso específico da ruptura por resistência, esse é o processo inicial, assim. Eu tenho que proteger meu pavimento para que na carga mais abrupta, mais pesada que o meu pavimento vá sofrer pela ação do tráfego, por exemplo, ele não rompa. E como é que a gente rompe um material por resistência? Basta aplicar sobre esse material um esforço superior à sua capacidade resistiva. Então, por exemplo, quando vocês estudam concreto, vocês aplicam uma força de compressão no concreto. Quando essa força ou essa tensão de compressão
suplanta a sua resistência, a gente vai dizer que esse material rompeu por resistência mecânica. Bom, além disso, é importante a gente identificar que tipos de esforços são importantes quando a gente trabalha com cada tipo de material empregado em pavimentação. Então, em solos, por exemplo, eu tenho que me preocupar muito em relação à resistência à compressão, cisalhamento, e esse é o principal agente, ou o principal tipo específico de esforço que eu tenho que estar atento, e eventualmente a tração. Só que os solos, mesmo coesivos, eles apresentam baixa resistência à tração no que diz respeito aos esforços que seriam gerados no solo pela ação do tráfego. Eu sei que lá na disciplina do professor Tales, me parece que ele passa para vocês, obras de terra, vocês estudam lá uma resistência à tração do solo. Mas para nós, em pavimentação, essa resistência ela é considerada desprezível. Os materiais granulares, por sua vez, também também demanda do projetista que ele tenha cuidado específico, em especial a resistência ao cisalhamento. A resistência à compressão ela é também boa para materiais granulares, mas a resistência ao cisalhamento, esse sim, assim como nos solos, são os esforços mais importantes no que diz respeito à pavimentação. Bem, pessoal, no que faz relação agora com os materiais granulares tratados com cimento ou os concretos propriamente dito, então aqui eu estou falando, por exemplo, da brita graduada tratada com cimento, solo cimento, CCR, concreto compactado com rolo, o concreto de cimento Portland, que é utilizado em pavimentação. Esses materiais, por terem o cimento um aglutinante bastante eficiente e que adquire e que permite a esses materiais uma alta resistência à compressão, e os esforços gerados pelo tráfego gerarem compressões relativamente baixas do que vocês estão acostumados a trabalhar em concreto, em estruturas de concreto, a gente não se preocupa muito com resistência à compressão nem ao cisalhamento em função dessa resistência que a gente tem atribuída à presença do cimento Portland. Mas nesses casos específicos eu tenho que prestar muito atenção às resistências à flexão na tração. Em relação às misturas asfálticas, essas são misturas que também têm um agente coesivo bastante interessante, não tão resistente quanto o cimento Portland, mas que é o cimento asfáltico de petróleo, o CAP, que vocês estudaram lá na disciplina de materiais para a infraestrutura de transportes. Esse poder aglutinante é tão grande que nos dá uma certa tranquilidade em termos de resistência à compressão. Agora, em relação ao cisalhamento e à tração na flexão, esses são esforços no que diz respeito à ruptura por resistência importantes quando nós trabalharmos com misturas asfálticas, certo? Tanto aquelas usinadas a quente quanto a frio. Então, aqui eu estou me referindo, por exemplo, das mais utilizadas atualmente, como o concreto asfáltico, o SMA, o CPA, todas aquelas misturas que vocês estudaram lá com o Luciano são importantes que a gente tenha em consideração qual é a resistência ao cisalhamento desse material e qual é a resistência à tração na flexão desse material também. Talvez o primeiro método, e o método ainda vigente no Brasil, assim, mais importante, seja o método do CBR ou o método do DENIT. E esse que eu estou circulando aqui vai ser o primeiro método de dimensionamento de pavimentos que nós vamos estudar mais adiante. E ele visa, como um todo, proteger o subleito e as demais camadas granulares contra a ruptura por cisalhamento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer ao dimensionar esse pavimento
é fazer com que a gente tenha um sanduíche de camadas sobre o subleito, de tal sorte que o esforço gerado pela ação do tráfego não rompa por resistência mecânica, mais especificamente por cisalhamento, as camadas granulares constituintes do pavimento, nem tampouco o subleito que dá a fundação para esse pavimento. Mas isso vai ser um assunto que nós veremos logo lá na frente. Bom, como é que eu consigo romper então um material por resistência? Eu vou mandar para vocês também, junto dessa aula, um vídeo. O nome desse vídeo vai ser vídeo 01. E nesse vídeo vocês vão ver um ensaio que rompe um corpo de prova de concreto asfáltico, ou CBUQ, por resistência à tração, só que uma tração indireta. Então esse é um ensaio de resistência à tração por compressão diametral, que basicamente exerce uma compressão diametral no corpo de prova. Essa compressão diametral faz surgir esforços de tração no corpo de prova, bem na região central dele, de tal sorte que a gente consegue determinar qual é a resistência à tração indireta do corpo de prova. Isso vocês já devem ter visto alguma coisa com o professor Luciano. Aqui vocês veem a imagem de uma placa de concreto que sofreu ruptura por resistência mecânica. Na prática, como vocês podem ver, teve deficiência do processo de drenagem desse pavimento, até porque esse pavimento ele não tinha base granular, que permite melhor drenagem para o pavimento. Quando os veículos passavam pelas juntas, conforme vocês podem ver nas figuras, sobretudo os veículos mais pesados, eles provocavam um deslocamento dessa placa, que a gente chama de uma deflexão da placa, e esse movimento da placa, quando encontrava lá embaixo um solo saturado, fazia a água verter de baixo para cima, carregando finos. E essas placas, elas ficaram descalçadas. E ao ficarem descalçadas, elas trabalhavam de uma maneira que o projetista estrutural não previu durante a fase de projeto, que era o trabalho não assentado, que seria mais ou menos um trabalho dessa laje estando em balanço. E daí o mesmo esforço que inicialmente não gerava tração tão grande no concreto a ponto de romper, como encontrou uma placa que a gente chama bailarina ou descalçada, essa placa fez com que a gente tivesse uma elevação, essa condição de suporte da placa fez com que o tráfego gerasse esforços de tração tão grandes que rompesse a placa em função da perda de resistência mecânica. Essa outra ilustração aqui, ó, como vocês podem ver, trata-se ali na frente do Monet, uma parada de ônibus, de uma ruptura por cisalhamento. Essa ruptura ocorreu por cisalhamento não nos blocos de peças ou peças pré-moldadas de concreto que constituem esse pavimento intertravado ali, mas ocorreu certamente nas camadas de base ou de subleito do pavimento. E aqui onde eu estou apontando é uma das causas disso. Temos presença de água e pavimentos urbanos têm muita deficiência de drenagem, e essa deficiência de drenagem gerou uma saturação do subleito, e quando o subleito está saturado, aquela resistência mecânica que ele tem para resistir aos esforços de cisalhamento, que é dada muito em função de dois fatores. O primeiro fator, a resistência ao cisalhamento de um solo, tem a ver com a coesão. E o segundo fator, com o atrito interno. Como a gente aqui, com a quantidade de água saturando, a gente perde muito
a coesão e também, sobretudo, o atrito interno, fazendo com que o mesmo material, mas numa condição higroscópica ou de umidade diferente, reduza a sua resistência mecânica ao cisalhamento. E a mesma carga que antes passou aqui e não degradava o pavimento, ele acaba degradando. E surge então nesse material que rompeu por cisalhamento esse alteamento lateral, provocado por uma formação de um plano de ruptura por cisalhamento, que vocês devem ter visto lá com obras de terra, ou talvez também mecânica dos solos, sempre que um solo rompe por cisalhamento, há o deslocamento diferencial bem nesse plano de ruptura, fazendo com que a gente eleve num lado o pavimento e há uma depressão no outro lado do pavimento, conforme vocês podem ver nessa ilustração. Observem que essa é uma foto bem antiga, né? Mas que ilustra bem o que é o efeito esperado de uma ruptura por cisalhamento de um solo. Muito comum isso acontecer em pavimentos urbanos. Bem, pessoal, se eu tenho um pavimento que não rompeu por resistência mecânica, a continuidade da solicitação desses pavimentos irá no futuro, mais próximo ou menos próximo, a depender da condição em que a gente dimensionou e as premissas utilizadas no pavimento, vai fazer com que esse nosso pavimento futuramente rompa por fadiga. E o que é a fadiga? A fadiga nada mais é do que uma degradação que alguns materiais sofrem e que faz com que ele perca, esse material, a capacidade de sofrer as deformações elásticas e recuperar essas deformações uma vez cessado a aplicação da carga. Então, a gente tem fadiga dos materiais na medida em que ele não mais é capaz de resistir àqueles esforços, deformando-se e voltando ao estágio inicial posterior a essa deformação ou essa aplicação da carga. Um pavimento ele fica submetido a inúmeros esforços dinâmicos. E é o esforço dinâmico que vai romper o material por fadiga. Mas não é qualquer esforço. Para um material romper por fadiga, ele precisa receber esforços cíclicos que gerem esforços nesse material inferior à sua resistência mecânica. Essa é a premissa básica para a ruptura por fadiga. Mas não são todos os materiais que sofrem degradação por fadiga. Os materiais que principalmente sofrem, ou aplicados à pavimentação e que sofrem degradação por fadiga, são todos aqueles materiais que têm um aglutinante cristalizando seus grãos, ou que fazem uma ligação cristalina entre as partículas pétreas. Basicamente, em pavimentação, são os materiais, então, que empregam ou aglutinante cimento asfáltico de petróleo, aglutinante hidráulico, cimento Portland. Então, nós só temos materiais que sofrem fadiga na estrutura do pavimento constituídos de cimento Portland ou de concreto asfáltico. Esses são os materiais, portanto, que mais usuais e que sofrem degradação por fadiga numa estrutura de pavimento. Concreto de cimento Portland, concreto compactado com rolo, concreto asfáltico, solo cimento, brita graduada tratada com cimento. Bom, como é que essa ruptura por fadiga desses materiais se manifestam lá na prática, lá na frente de trabalho, lá no pavimento? Basicamente por fissuras, e essas fissuras são interligadas na superfície do concreto asfáltico, se for um pavimento em concreto asfáltico, ou em fraturas do concreto formando blocos um pouco mais espaçados do que a gente observa em concretos asfálticos. Uma coisa importante, pessoal, solos
não sofrem degradação por fadiga. Não sofrem, assim como os materiais granulares. O que esses dois materiais, solos e materiais granulares, sofrem são acúmulos de deformações plásticas não reversíveis que vão dar origem às deformações permanentes ou, eventualmente, a um afundamento em trilha de roda. Como eu havia falado, ruptura por fadiga em concreto asfáltico, por exemplo, tem essa formação. São fissuras. Geralmente se dá na trilha de rodas, onde os veículos, sobretudo aqueles mais pesados, os caminhões e ônibus, eles trafegam. E essas fissuras se interligam até que um determinado momento começa a ter erosão dessas partículas da superfície. E isso aqui, lá no futuro, essa condição vai se transformar numa panela. Essa é a condição última em termos de resistência, por fadiga do material. Essa é uma condição em que o pavimento deve ser urgentemente restaurado. Bom, mas essas fissuras, elas não aparecem da noite para o dia. Elas vão iniciando, são bastante incipientes, imperceptível, o que não é bem o caso dessa ilustração aqui, mas elas vão caminhando e se interligando na estrutura do pavimento, sobretudo no revestimento asfáltico. A gente está trabalhando mais com revestimentos asfálticos, de tal sorte que isso já está disseminado na superfície do pavimento. O novo método de dimensionamento, que não demorará muito, estará em vigor aqui no Brasil, que é o Medina, vocês já devem ter escutado isso com o professor Luciano. Esse novo método, ele vai considerar um pavimento asfáltico degradado quando nós tivermos 30% da área do pavimento acometida por esse tipo específico de fissuras, que são as fissuras interligadas com ou sem erosão. Aqui já temos uma erosão bastante evidente, formando já as nossas habituais e indesejadas panelas no pavimento. Bem, pessoal, aqui a gente entra na parte de ruptura por deformação plástica. Se a gente pensar em qualquer material na estrutura do pavimento, e o pavimento é formado por revestimento, base, subbase, reforço do subleito e o próprio subleito, se a gente pensar nesses materiais, excetuando os materiais cimentados, nós podemos dizer que todos os demais eles sofrem 3 tipos básicos de deformação. Quando passa um veículo de carga lá na superfície do pavimento, ele vai provocar em qualquer desses materiais, excetuados os de cimento Portland, os que têm cimento Portland na sua constituição, 3 parcelas de deformações. Então, a deformação total desses outros materiais que não cimentados será composta por uma soma das deformações elásticas, viscoelásticas e plásticas. Então, passaremos agora a entender um pouco mais do que venham a ser essas 3 deformações. Bem, pessoal. Então, vamos começar pelo início. Se o mundo fosse perfeito, sobretudo para os engenheiros civis, nós teríamos apenas a deformação elástica. O que vem a ser a deformação elástica? A deformação elástica é aquela deformação cuja magnitude ela é diretamente proporcional ao esforço que a gerou. E uma vez cessado o esforço, a deformação ela volta à condição inicial instantaneamente. Então, eu aplico uma carga, meu material se deforma. Se eu aplicar uma carga maior, ele vai se deformar mais. Se eu aplicar uma carga menor, a deformação vai ser menor. Cessado o carregamento, instantaneamente meu material volta à condição inicial. Isso é a deformação elástica. Bom, a deformação viscoelástica, ela também é uma deformação plenamente reversível. É uma deformação que ocorre
E a sua magnitude ela é função de dois fatores. O primeiro fator, a carga, e o segundo fator, ela tem a ver com o tempo de aplicação da carga. Então, se eu tenho para uma mesma carga, mas por tempos de deformações ou de aplicações de cargas distintos, isso vai me gerar magnitudes de deformações diferentes. Então, repetindo, deformação viscoelástica é uma deformação plenamente recuperável, mas que depende a sua magnitude de dois fatores: a magnitude da carga e o tempo de aplicação dessa carga. Uma vez cessado o carregamento, nós temos instantaneamente uma parcela dessa deformação retornando à condição inicial, mas uma outra parcela, que é a viscoelástica, que vai demandar um tempo um pouco maior para ela retornar à condição inicial original, fazendo então com que a gente tenha, depois de um determinado tempo, a recuperação total da deformação do material. Bom, acontece que o nosso mundo não é assim. Nós temos sempre a aplicação das cargas e nós temos uma terceira parcela de deformação. Então, no primeiro ciclo de aplicação de carga, os meus materiais aplicados à pavimentação, excetuados aqueles cimentados, eu tenho um aumento rápido da deformação. Se a carga se mantivesse mais tempo, eu iria mobilizar também a parcela viscoelástica, dependendo da quantidade de tempo que essa carga fosse atuando sobre o material, essa deformação ia crescendo. Uma vez cessada a carga, eu tenho a parcela da deformação elástica se restabelecendo, eu preciso de um tempo para a viscoelástica se restabelecer. Caso nós tivéssemos apenas essa condição aqui, de uma aplicação de carga, nós poderíamos dizer, assim, a grosso modo, que o material teria só deformação elástica e viscoelástica. Só que em pavimentação nós temos um número extremamente elevado de ciclos de aplicação de carga. Pensem em cada eixo que passa na rodovia, ao longo de 10 anos. Quantos milhões de solicitações nós teríamos ao longo do período de projeto. Isso faz, então, com que a gente tenha uma terceira parcela de deformação agindo de maneira bastante significativa no nosso pavimento. O que vem a ser essa? Olha só, se a gente pensa só num ciclo, num segundo ciclo, num terceiro ciclo, isso ao longo do tempo, vocês observam que a gente vai tendo uma deformação elástica e viscoelástica recuperável, mas a cada ciclo o material vai guardando um pequeno incremento de deformação que nós chamamos de deformação plástica ou permanente. Ao cabo lá de 10 milhões de solicitações, por exemplo, nós vamos verificar lá no campo um problema bastante recorrente de conhecimento de vocês, que são os afundamentos em trilho de roda. Esses afundamentos em trilho de roda nada mais são do que aquelas pequenas somas de pequenas deformações plásticas permanentes ou irreversíveis, são os 3 nomes possíveis para ela, que foram se acumulando na estrutura do pavimento ao longo das aplicações da carga. E isso tudo vai culminar na formação das trilhas de roda que vocês bem já conhecem. Esses afundamentos em trilha de roda, então, lembrando, podem acometer ou podem ser provocados tanto por materiais asfálticos como solos e brita graduada simples. Então aqui, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria, no nosso grupo de pesquisa, nós temos pessoas desenvolvendo pesquisas, alunos desenvolvendo pesquisas de mestrado e doutorado, tanto em deformações permanentes de materiais asfálticos, quanto de solos e materiais granulares.
Bom, aqui a gente tem a ilustração só para que vocês entendam, se fosse só uma parcela viscoelástica, se fosse um material viscoelástico perfeito. Eu aplico a carga, ele vai se deformar. Se eu continuar com a carga, ele continua se deformando. Tiro a carga, eu recupero a deformação elástica e ainda tenho que esperar um tempinho para ele recuperar a deformação viscoelástica. No entanto, o que ocorre é que com o passar da aplicação desses ciclos, eu vou tendo aplicações sucessivas de carga que vão, digamos assim, demandando pequenas parcelas das deformações permanentes ou plásticas do material. Bom, agora é importante eu entender quem são essas deformações, quais são essas deformações ou quais são os materiais, sobretudo, que sofrem deformações plásticas. Como eu falei para vocês, sofrem deformações plásticas todos os materiais granulares, solos e concretos asfálticos. Os materiais que têm lá na sua formação a presença de cimento Portland não sofrem, certo? Na prática, lá no campo, o que nós chamamos de estado limite, assim, em termos de deformação plástica? É quando os afundamentos em trilha de roda chegam ao limite de 25 milímetros ou 1 polegada. E esse tipo de ruptura associado a essa deformação plástica, nós chamamos de ruptura funcional. E ela tem grande importância porque nós teremos, provavelmente nesse pavimento, acometido por uma magnitude tão grande de deformação permanente, a formação de trilha de roda, que em dias chuvosos vai diminuir muito a segurança dos motoristas, uma vez que vai permitir o acúmulo de água e esse acúmulo de água poderá gerar aquaplanagem nos veículos. Bem, onde é que pode ocorrer então uma deformação plástica ou permanente? Pode ser só no revestimento asfáltico ou pode ser no revestimento asfáltico e em outras camadas. Eventualmente pode nem acontecer no revestimento asfáltico, mas só nas outras camadas. É óbvio que o revestimento asfáltico vai mapear o que aconteceu em função dos outros materiais. Então, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos pesquisadores desenvolvendo suas teses e dissertações nas deformações permanentes do revestimento asfáltico e também em materiais granulares e solos que constituem o pavimento, certo? O professor Luciano já deve ter falado um pouco sobre dosagem de misturas asfálticas. Na prática, a gente quer tentar que vá para campo misturas asfálticas que não sofrerão deformação permanente, e essas características geralmente a gente avalia no laboratório pelo ensaio de flow number, que ele deve ter explicado para vocês qual é, e a gente tem como critério então de utilização desses materiais em função do tráfego previsto para a rodovia. Quanto maior é o tráfego, nós temos maiores exigências para o material em termos do ensaio de flow number. As concessionárias, elas muitas vezes são limitadas a valores próximos de 10 a 12 milímetros de afundamento de trilho de roda, que nada mais é do que essa flecha que se forma bem nos trilhos de roda, pela questão da segurança, certo? Ó, essa flechazinha, então, que tem limite último 25 milímetros, mas para as concessões, basicamente, nós temos limites próximos de 10 a 12 milímetros, sendo que quando isso for atingido, as concessões rodoviárias são obrigadas a fazer uma intervenção a fim de solucionar esse problema para que a gente não tenha uma quantidade absurda de água sobre o pavimento. Certo? Olha aqui, ó, vocês podem observar as depressões que existem em função dessa deformação permanente, que pode ser só do revestimento asfáltico
pode nem ser do revestimento asfáltico, mas das camadas de base e subbase e subleito do pavimento. E, eventualmente, pode ser de todas essas estruturas como um todo. Bem, pessoal, aqui a gente tem a ruptura por retração hidráulica. Essa é uma ruptura menos importante se a gente avaliar a quantidade de pavimentos de concreto que nós temos. Mas quando a gente for trabalhar com pavimentos de concreto, essa é uma preocupação bastante importante. O que vem a ser essa retração hidráulica? Bom, quando a gente vai fazer uma mistura cimentada, de cimento Portland, estou falando, nós precisamos colocar água. Essa água vai ser necessária para a cristalização, para poder desenvolver as reações de hidratação do cimento. Vai ser uma água de gel, que é absorvida pelos cristais, mas nós temos uma quantidade bastante significativa de água que é para dar amassamento, que é para dar, sobretudo, a trabalhabilidade do concreto. E essa água, sobretudo essa água, se a gente não tiver cuidados importantes com a cura, certo? E isso é muito difícil da gente ter em grandes quantidades, porque quando a gente trabalha com pavimentos de concreto, sobretudo rurais, em pavimentos, em rodovias, nós trabalhamos com muito volume de concreto e a cura é algo essencial para garantir o sucesso desse pavimento. Então, mas como a gente está trabalhando em grandes quantidades, é difícil a gente ter esse controle, certo? E para favorecer esse controle da cura, eu preciso fazer também serragem das juntas do pavimento. Bom, mas vamos tentar entender isso desde o início. Essa água de amassamento, quando eu desenvolvo e quando eu executo o meu pavimento de concreto lá no campo, é uma água que evapora rapidamente. Até porque nós temos em pavimentação grandes áreas superficiais para poucas espessuras. Então, a depender da condição climática, e eu falo especificamente do vento e da temperatura, eu posso ter uma perda de água, uma evaporação muito rápida. E essa perda ou evaporação muito rápida vai fazer com que o volume ocupado por aquela água dentro da massa de concreto, ela se perca, e essa perda, melhor falando, da água, essa perda de água é muito grande e essa perda faz com que eu tenha uma retração, uma contração volumétrica do concreto. E essa contração faz surgir fissuras no interior do pavimento de concreto, que nós vamos ver mais lá no futuro, são extremamente indesejadas e que podem trazer problema tanto estrutural quanto funcional para o pavimento, certo? Então, geralmente essas fissuras são transversais e espaçadas de maneira mais ou menos recorrente, de 10 a 15 metros, isso muito em função da relação água-cimento, da temperatura que a gente executou o pavimento, da quantidade de cimento e do tipo de cimento que nós empregamos em loco. Nós temos também um outro tipo de ruptura, que é a retração térmica, menos recorrente aqui no Brasil. E essa retração térmica, como o próprio nome diz, tem a ver com as fissuras que acometem o pavimento em função de uma sazonalidade, sobretudo uma sazonalidade térmica muito elevada. Então, quando nós temos invernos muito rigorosos, muito frios e o calor intenso durante o verão. Isso faz com que o material sofra uma dilatação e uma contração térmica importante, fazendo com que sofra, sobretudo os revestimentos asfálticos e os materiais cimentados, uma contração e uma fissuração por tração no material. E isso faz com que surjam algumas fissuras, e nessas fissuras a água pode percolar e comprometer o trabalho estrutural previsto durante a fase de projeto. Só que isso é extremamente raro aqui no país, e ela tem aqui no país ocorrência mais em regiões serranas ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
Um caso específico que eu vi é perto de Jaguarão, assim, mas é muito incomum isso em pavimentos asfálticos, sobretudo, que é o que a gente tem com maior frequência aplicado nos nossos pavimentos. Então aqui a gente tem essas fissuras, ó, transversais, mais ou menos espaçadas, certo? E que a gente tem que tentar evitar ao máximo. Essas fissuras, se a gente não for trabalhar com pavimentos de concreto, fissura hidráulica a gente pode até esquecer. E as fissuras térmicas, se nós não formos trabalhar em locais extremamente frios no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também pode esquecer. Mas, como faz parte do escopo da disciplina estudar os mecanismos de ruptura, saibam vocês, quando forem trabalhar lá em Minneapolis, lá em Minnesota, por exemplo, que lá tem bastante problema de retração térmica e hidráulica por vezes, porque eles utilizam bastante pavimentos de concreto. Certo? Aqui nós temos ruptura hidráulica no pavimento do corredor de ônibus, em concreto, né, da rua do acampamento. Isso aqui foi por deficiência de cura, processo de cura, olha só. Então, se vocês caminharem lá pela calçada do corredor de ônibus da rua do acampamento, vocês vão observar. Isso aqui é tudo falha construtiva. Durante o processo construtivo, deficiência na cura do pavimento de concreto, certo? Por vezes, quando a gente está executando bases em CCR, o CCR é um concreto, ele retrai. E essa retração, ela vai acometer a base e, eventualmente, ela pode também ser mapeada para o material que a gente utilize como revestimento. Então, aqui, durante a execução da duplicação da BR-392, que liga Rio Grande a Pelotas, o pessoal tinha base em CCR e a cada 10 a 15 metros aparecia uma fissura importante. Aqui o pessoal eles chamavam de band-aid, eles colocavam uma imprimação forte aqui com CM30 e sobre ela uma lona para tentar evitar que haja uma descontinuidade muito abrupta e essa fissura de retração fosse refletida ou mapeada para o material que viria logo acima, que também era em concreto, só que não concreto compactado com rolo, mas concreto adensado. Bom, pessoal, aqui eu tenho a ruptura por contaminação. É uma ruptura que vocês vão ter que usar um pouco do poder da abstração de vocês. Basicamente, a convergência de alguns processos que levam ao que o nome diz ruptura por contaminação. Vamos imaginar inicialmente, então, que nós temos um pavimento que foi concebido bonitinho, lá nós tínhamos o concreto asfáltico, a brita graduada simples, o subleito, cada material com seu módulo de resiliência, trabalhando adequadamente de tal sorte que o tráfego solicitante gerasse esforços plenamente capazes de serem absorvidos pelas camadas do pavimento e que o concreto asfáltico iria sofrer uma degradação por fadiga só lá ao cabo de 10 anos, por exemplo. Ocorre que com o passar do tráfego sobre o pavimento, esses materiais, sobretudo o concreto asfáltico, ele vai começando a se degradar por fadiga. A ruptura por fadiga não é uma ruptura instantânea, ela acomete o pavimento desde a primeira solicitação. E a forma com que eu já mencionei para vocês que esse pavimento, ou sobretudo o revestimento asfáltico, demonstra estar sofrendo ruptura por fadiga, é a presença de fissuras. Essas pequenas fissuras permitem a percolação da água. Bom, quando o concreto asfáltico fissura, ele já perde, de certa forma, sua rigidez. E ao perder sua rigidez, ou módulo de resiliência, ele permite com que os esforços gerados pelo tráfego cheguem de maneira mais acentuada para as camadas, nesse caso aqui, de brita graduada simples e subleito. Isso já é um problema. Bom, mas ao fissurar, ele permite que a água percole. E a água percolando para o interior do pavimento, ela vai passar pela brita graduada simples e vai chegar no subleito. Quando ela chega no subleito, esse subleito ele vai ficar saturado.
Um subleito saturado, ele trabalha com um módulo de resiliência menor, porque eu tenho, com a saturação, menor imbricamento, menor atrito interno, menor coesão do solo. E isso me reflete em termos de perda de rigidez desse material. Quando passar o veículo nessa condição aqui em cima, essa deformação total do pavimento vai provocar quase como se fosse uma sucção da água que estava saturando o subleito. Essa água vai tender a ir para a superfície e ao passar a água, não vai só água, vai material argiloso ou siltoso junto, esses finos plásticos vão passar pela brita graduada simples e, de certa forma, vai deixar um pouco de material siltoso ou argiloso na brita graduada simples, até que ela saia a água e um pouco de material lá na superfície do pavimento. O que ocorre? Quando essa água junto com o material siltoso ou argiloso passa pela brita graduada simples, ela passa umidificando a brita graduada simples e esse material siltoso ou argiloso, ele também age como um lubrificante da brita graduada simples. A resistência ao cisalhamento da brita graduada simples é basicamente por atrito, já que ela não tem coesão. Quando eu tenho um material que lubrifica esse atrito, faz com que o atrito caia. E esse intertravamento com atrito reduzido provoca uma baixa também no módulo de resiliência desse material. Ora, o que aconteceu agora então? Eu tenho um concreto asfáltico com menor módulo de resiliência, eu tenho uma brita graduada com menor módulo de resiliência, assim como o subleito. A mesma carga que inicialmente gerava esforços capazes de resistir todas essas camadas do pavimento, agora o mesmo esforço vai gerar, a mesma carga vai gerar esforços extremamente acentuados para as camadas do pavimento, fazendo com que o pavimento possa romper eventualmente por resistência mecânica, cisalhamento das camadas de brita graduada simples e subleito, ou, eventualmente, se isso não acontecer, fazendo com que os esforços de tração na flexão sejam superiores ao inicial lá em cima no pavimento. Sendo superior, então eu vou ganhar uma velocidade muito grande de degradação por fadiga do meu pavimento. E o meu pavimento, sobretudo o concreto asfáltico, não vai suportar aquele tráfego previsto. O que eu posso fazer nessa condição? Impermeabilizar o concreto asfáltico, fazendo com que essas fissuras não permitam a percolação da água. Isso eu posso fazer com a utilização de lama asfáltica, micro-revestimento asfáltico a frio, capa selante, tratamento de superfície. Isso seria o ideal para evitar essa contaminação de fino. Como é que eu consigo visualizar isso lá no campo? Por essas manchas que podem ser esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas, a depender da constituição geológica dos materiais que constituem a base e o subleito, certo? E isso aqui é bem característico em alguns pavimentos nossos. Se vocês subirem a serra, próximo federal, vocês vão observar essas fissuras com essas manchas esbranquiçadas. Isso denota já que o pavimento, sobretudo a brita graduada simples, está contaminada por finos plásticos. E isso, num processo de restauração, demandará uma substancial espessura adicional de material a ser colocado no pavimento para poder corrigir estruturalmente essa perda de rigidez dessas camadas de subleito e de base em brita graduada simples. Aqui nós temos outras fotos ilustrativas desse problema. Outro problema bastante recorrente que a gente tem em rodovias e em pavimentos urbanos é o que nós chamamos de reflexão de fissuras.
esse é um problema que acomete, sobretudo, o reforço do pavimento quando a gente está trabalhando em pavimentos rurais. O que significa isso? Nós temos uma camada pré-existente, antiga, fissurada, e a solução técnica é simplesmente sobrepor uma nova camada asfáltica, a camada asfáltica existente já fissurada. Essa simples superposição faz que no ponto onde existam já fissuras pré-existentes no pavimento, quando o veículo passa, ocorra um esforço, uma tensão, uma deformação excessiva nesses pontos onde abaixo existia fissura, fazendo com que a gente tenha uma tendência de quase que rasgar o concreto asfáltico novo nesses pontos em função de uma acentuada, de um esforço de tração acentuado nesses pontos. E isso a gente tem que tentar evitar. Em ambientes urbanos isso também acontece, e vocês já devem ter visto em outras vezes. Quando a gente executa concreto asfáltico sobre paralelepípedo, por exemplo, dá para ver em alguns casos exatamente no concreto asfáltico o delineamento do paralelepípedo que está abaixo, porque ocorre o mesmo caso. Nós temos uma condição de suporte nas juntas entre os paralelepípedos, que dá uma condição de suporte diferente. Isso gera um pico de esforço naquela região, fazendo com que a gente tenha, então, uma tensão bastante grande no concreto asfáltico, ele acabe rompendo, rasgando nesse ponto, refletindo o paralelepípedo na camada de cima. O que nós podemos fazer para evitar isso? Essa é uma manifestação de uma reflexão de fissuras. O revestimento asfáltico novo, mapeando as fissuras que eu já tinha. Então, nós temos que tentar fazer uma nova camada, e para evitar que isso ocorra, ou eu coloco uma espessura maior de concreto asfáltico, o que é caro e muitas vezes não me permite gabarito, e que só vai retardar um pouco o surgimento dessas fissuras. Uma outra forma que a gente tem é usar um gel sintético, usar um material geossintético, que são produzidos aí comercialmente, geogrelhas ou o famoso bidim, as mantas, que tem alta resistência à tração, fazendo com que nesses pontos onde eu tenha descontinuidade no revestimento antigo fissurado, essa manta absorva esses esforços maiores gerados pelo tráfego, não permitindo então uma reflexão de fissura imediata para a nova camada asfáltica. Tá, então ela serve, então, esses geossintéticos, né, de uma camada de maior resistência mecânica à tração, fazendo com que o meu recapeamento fique livre dessa característica que a gente tem de reflexão de fissura. Uma outra alternativa que eu tenho é usar uma camada intermediária entre o revestimento novo e o revestimento antigo fissurado, que é a SAMI, que é uma camada intermediária de alívio de tensões. Esta camada ela pode ser constituída de material com elevada resistência à tração. Sobretudo, a gente usa materiais que empregam cimentos asfálticos modificados, ou por polímero ou por borracha. E elas acabam dissipando esses esforços, fazendo com que a gente tenha um retardamento dessa reflexão de fissuras para o concreto asfáltico novo. Uma outra forma que a gente tem de prevenir a reflexão de fissuras, e isso eu estou falando mais especificamente para ambientes rurais. Pavimentos urbanos, isso é quase que impraticável, porque vai demandar espessas camadas intermediárias e que vão fazer com que o nosso pavimento fique mais alto do que o passeio, o que é indesejado. Mas nesse caso aqui, a gente vai usar uma camada de interrupção de trincas, que são camadas que podem ser constituídas
ou por pré-misturados, ou por concretos asfálticos, ou mesmo por britas graduadas simples, que tenham um volume de vazios de 20 a 30%, fazendo com que essas fissuras aqui elas não consigam se dissipar e refletir para o revestimento novo, e elas se perdem então nessa camada de interrupção de trincas. O importante é que essa espessura seja da ordem de 10 centímetros ou 100 milímetros. Pessoal, nos encaminhando então para o final da nossa aula de hoje, nós temos basicamente que ruptura funcional por segurança e conforto é qualquer anomalia que seja causada no pavimento e que vai fazer com que o nosso pavimento tenha menos capacidade de oferta de conforto e segurança para os usuários. Então, se eu pensar, por exemplo, em atrito, com o passar do tempo, o processo abrasivo do pneu com o revestimento vai fazendo com que o atrito caia. E isso, por si só essa interação do pneu com o pavimento, sem nenhuma degradação estrutural, vai gerar uma degradação funcional do meu pavimento, uma ruptura funcional do meu pavimento. E isso pode ser considerado muito tranquilamente como uma ruptura do pavimento. Por exemplo, se eu tiver, por algum agente externo, pavimentos que estão íntegros estruturalmente, mas que gerem irregularidades muito elevadas para o usuário, isso também é uma ruptura funcional, trazendo desconforto, além do prejuízo de aumentar, em função dessa irregularidade acentuada do pavimento, o consumo de combustível e emissão de gases poluentes. Isso também pode ser considerado uma ruptura funcional do pavimento. Então, pessoal, todos esses mecanismos que nós trabalhamos e vimos até agora são mecanismos de ruptura que levam o pavimento à ruína, estrutural ou funcional. E é importante que a gente entenda que nem todos esses mecanismos eles ocorrem de maneira isolada. Eles simultaneamente, esses mecanismos estão agindo sobre o pavimento e eles podem interferir na velocidade de degradação da estrutura. E o importante para nós projetistas é que a gente esteja ciente da existência desses mecanismos. Muitas vezes nós não vamos encontrar procedimentos de dimensionamento capazes de defender o pavimento contra todos esses mecanismos de ruptura, mas que a gente saiba então quais são aqueles mais evidentes, aqueles que mais recorrentemente aparecem no nosso pavimento. E eu posso garantir para vocês que nos pavimentos rodoviários brasileiros, os mecanismos mais recorrentes são aqueles relacionados à fadiga e à deformação permanente das nossas vias, certo? Então, nas aulas seguintes, o que nós vamos ver será basicamente como que o tráfego interfere nesses processos e como nós vamos dimensionar nossa estrutura de pavimento para que eles não rompam por esses mecanismos. Muito embora, ressaltando novamente, importante, que o nosso método oficial de dimensionamento de pavimentos asfálticos novos no Brasil proteja o pavimento única e exclusivamente contra a ruptura por resistência mecânica ou cisalhamento do subleito e das camadas granulares. Então, pessoal, vamos parar por aqui. A gente estudou na aula de hoje os mecanismos de ruptura do pavimento. Os principais são resistência, fadiga e deformação permanente. Os mais recorrentes nos nossos pavimentos são deformação permanente e fadiga, até porque nós dimensionamos os nossos pavimentos para não sofrerem ruptura por resistência. E nas aulas seguintes nós vamos ver como que isso se dá. Um abraço a todos, bons estudos! Na aula que vem, então, nós vamos começar a trabalhar tráfego.
e como o tráfego interfere nesses mecanismos e qual é a forma mais apropriada da gente considerar o tráfego.